casa sem acesso a medicamentos. Nos dias de hoje, as pessoas morrerem de uma doença prevenível por vacina é inadmissível. Em 2009, Médicos Sem Fronteiras tratou de 250 mil crianças desnutridas em 34 países e vacinou mais de 7 milhões contra a meningite. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Ligue agora para 0800 941 0808 ou acesse msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. O trabalho escravo ainda existe no Brasil e tira a dignidade de muita gente com trabalhos forçados e jornadas exaustivas. São pessoas submetidas a condições degradantes. O Ministério Público Federal atua para combater esse crime, punir os responsáveis e resgatar a dignidade desses trabalhadores. Vamos juntos combater o trabalho escravo e limpar essa mancha da nossa sociedade. Ministério Público Federal. Seu direito, nosso dever. Olá, muito boa noite, você que está acompanhando agora pela TV Mossoró. Esse é o programa Palavra Viva, o programa da Segunda Igreja Batista em Mossoró. Você que está em casa já deve nos conhecer, você já deve estar acostumado a assistir o nosso programa e nós agradecemos, por você estar aí do outro lado nos acompanhando. Bom, antes de mais nada, antes da gente dar prosseguimento ao programa, antes da gente falar sobre tudo que vai ter aqui nessa noite, eu quero começar orando com você que está em casa, tá certo? Então, feche seus olhos aí onde você estiver e vamos fazer uma oração juntos ao Senhor. Senhor, muito obrigado porque nessa noite o Senhor nos permite estar aqui mais uma vez falando da Tua Palavra, com o intuito de glorificar o Teu nome, com o intuito de propagar o Teu Evangelho, a Tua mensagem a todas as pessoas, Senhor Deus, que necessitam ouvi-la, Senhor. Que o Senhor esteja usando esse programa para abençoar as pessoas que estão em casa e que o Senhor fale ao coração de cada um na medida de cada necessidade, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. É isso. Então, hoje, segunda-feira, dia 14 de março, dia 15? 14. Que dia é hoje? 14, né? Estou perdido não. Muito bem, não estou perdido. Hoje é dia 14 de março, nós estamos iniciando o nosso 5º programa Palavra Viva. Se você esteve nos acompanhando ao longo das semanas, então você sabe que hoje é o dia do nosso sorteio. Isso mesmo. Queria que você me acompanhasse aqui, porque eu tenho esses brindes maravilhosos aqui, que são um oferecimento da Logos Informática. Olha que legal aqui, uma Bíblia Sagrada e também um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, certo? Esses prêmios aqui são para você que estiver concorrendo, que você que ligar e participar da nossa enquete, tá certo? Eu queria dizer para você aqui o número do nosso telefone, é o 98633-6215, tá certo? 98633-6215. Esse é o número para você participar via WhatsApp, ou você pode ligar também para dar a resposta da enquete de hoje. Hoje é o último dia da enquete. E a pergunta da nossa enquete de hoje é: quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você sabe quem disse essa frase? Se você não sabe, então, está na hora de você procurar aí na sua Bíblia, tá certo? Essa informação, e aí você liga pra gente, você responde essa enquete, respondendo corretamente, você vai poder concorrer a esses prêmios. O sorteio acontece hoje, tá certo? Hoje ainda teremos também o quadro O Povo Responde, que você aí em casa já está acostumado, né? Nós temos entrevista com as pessoas nas ruas, temos uma entrevista com o pastor. Hoje o pastor que estará participando é o pastor Alan George, que você também já teve a oportunidade de conhecer. Nós teremos também o PGM ao vivo. Gente, o programa hoje está cheio de coisa legal.
Mas você sabe qual é o tema do programa de hoje? Eu trouxe uma pessoa muito especial, na verdade, todas as semanas ela está aqui falando para você que está aí em casa sobre o tema dos nossos programas e hoje não poderia ser diferente. Eu quero passar a palavra para ela, que vai falar qual o tema do programa de hoje. Keliane, é com você. Olá, boa noite a todos. Hoje eu vim falar sobre o tema do nosso programa. E se você está nos acompanhando desde o início, você tem percebido uma linha lógica. Semana retrasada nós falamos sobre a queda do homem, o pecado, a descendência que nós tivemos de Adão. Ou seja, é a nossa carne pecaminosa porque um dia o homem desobedeceu a Deus e pecou. Depois nós vimos a garantia, um plano e uma solução para esse pecado que o próprio Deus providenciou através de toda a história da humanidade, se importando com a humanidade e enviando quem? Enviando a solução. E quem é essa solução? É sobre essa solução que nós vamos falar hoje, durante todo o programa. Nós vamos falar sobre Jesus. A Bíblia fala que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estava sobre seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. A Bíblia, lá em Isaías, quando falava sobre isso, anunciava quem? Jesus, que viria e seria o nosso Redentor. Eu não sei qual é a sua ideia de Jesus, eu não sei quem é Jesus para você. Mas, à luz da palavra de Deus, nós vamos expor o que a Bíblia tem a dizer sobre ele, sobre o Pai da Eternidade, sobre esse Príncipe da Paz, que veio para dizer que é o caminho, a verdade e a vida. É muito interessante a gente falar sobre esse tema, porque Jesus, quando ele nasceu, há 2000 anos, 2016 anos aproximadamente atrás, ele teve uma grande repercussão. O cristianismo se espalhou pelo mundo ao longo da história. E as pessoas foram tendo concepções diferentes a respeito desse Jesus. Para algumas pessoas, Jesus é aquele que ele vê numa cruz pregado. Para algumas pessoas, Jesus é aquele que obra milagres. Ou então é aquele do amor, da paz. Ou então para outros, Jesus é aquele severo que aplica leis e etc. As pessoas têm várias concepções de Jesus, mas para saber de fato quem ele é, para saber quem de verdade ele é, só tendo uma experiência verdadeira com ele. É isso que a gente propõe hoje, para que à luz da palavra de Deus você possa ter essa experiência maravilhosa de conversão, de mudança de vida, que só ele pode nos dar. Então nos acompanhe até o final, que nós teremos muitas coisas legais nesse programa. Você já sabe de alguns quadros, mas nos acompanhe, porque hoje falaremos sobre o Pai da Eternidade, o Cristo, o Redentor. Muito bem, é isso aí, como Keliane muito bem nos explicou, o tema do programa de hoje é Jesus. Não poderia ter um tema melhor para nós falarmos nesse programa, tá certo? Eu quero que você fique aí, porque o programa está muito recheado, temos muitas novidades, muita coisa legal. E eu quero deixar você agora com um clipe da banda Trazendo a Arca. O nome desse clipe, dessa música que irá tocar é Yeshua. Eu quero que você preste atenção na letra dessa canção e medite aí em casa. E daqui a pouquinho eu volto. Celebrar aquele que vive, Jesus, Jesus, o Cristo de Deus, tira o pé do chão e celebra, aleluia, aleluia, vamos exaltar ele, diga.
Estamos de volta aqui com o programa Palavra Viva, da Segunda Igreja Batista em Mossoró. Você acabou de conferir o clipe da banda Trazendo a Arca, Yeshua. Música linda, letra linda também. E eu espero que você aí que está em casa tenha apreciado essa canção e meditado na letra dessa música, tá certo? Vamos fazer um rápido intervalo. Temos um recadinho também muito legal para você do nosso congresso Palavra Viva, que você vai conferir agora no nosso intervalinho. E daqui a pouco eu volto, que o programa tá cheio de coisa e a gente tem muito ainda para conversar sobre o tema que é Jesus, tá certo? Então não saia daí que eu volto já. The Bible is not a series of disconnected stories. It is a single narrative in which every story, every character points beyond itself to one who is greater. The story of Adam and Eve is not just about the first man and woman. There is a true and better Adam who passed the test in the garden and whose obedience is ascribed to us. There is a true and better Abel who, though innocently slain, has blood that cries out, not for our condemnation, but for our acquittal. There is a true and better Abraham who answered the call of God to leave all the comfortable and familiar and go out into the void to create a new people of God. There is a true and better Isaac, the son of laughter, of not just offered up by his father on the mount, but was truly sacrificed for us all. There is a true and better Jacob, who wrestled and took the blow of justice we deserve, so we, like Jacob, only receive the wounds of grace that wake us up and discipline us. There is a true and better Joseph, who at the right hand of the king forgives those who betrayed and sold him and uses his new power to save them. There is a true and better Moses who stands in the gap between the people and the Lord and who mediates a new covenant. There is a true and better rock of Moses who, struck with the rod of God's justice, now gives us water in the desert. There is a true and better Job, the truly innocent sufferer, who then intercedes for and saves his foolish friends. There is a true and better David, whose victory becomes his people's victory, though they never lifted a stone to accomplish it themselves. There is a true and better Esther, who didn't just risk losing an earthly palace, but lost the ultimate heavenly one, who didn't just risk his life, but gave his life to save his people. There is a true and better Jonah, who was cast out into the storm so that we could be brought in. There is a true and better Passover lamb, innocent, perfect, helpless, slain so the angel of death will pass over us. He's the true temple, the true prophet, the true priest, the true king, the true sacrifice, the true lamb, the true light, and the true bread. The Bible is not a series of disconnected stories. It is a single narrative that points to one person, Jesus. Estamos de volta com o programa Palavra Viva, programa da Segunda Igreja Batista em Mossoró. Você acabou de conferir aí um vídeo maravilhoso que fala sobre Jesus, que é aquele que estará sendo falado aqui ao longo de todo o programa. Afinal, hoje o tema é Jesus e você tem muita coisa para aprender ainda hoje sobre Jesus Cristo, tá certo? Antes de mais nada, gostaria de lembrar você mais uma vez da nossa enquete. Quem foi que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim? Você sabe quem foi que disse isso? Se você sabe a resposta, ligue para o 98633-6215. Ou então fale pelo WhatsApp desse mesmo número que você vai estar concorrendo ao sorteio dessa Bíblia Sagrada aqui e esse livro
que é o livro do pastor Hernandes Dias Lopes, que ainda vem com um DVD, tá certo? Hoje é o dia do sorteio. Você que ligou nas semanas anteriores já está participando, e você que vai ligar hoje também tem a chance de participar, tá certo? Só não pode deixar de ligar e responder corretamente a nossa pergunta. Quem disse, sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim? Então, se você souber, é só ligar e responder, tá certo? Bom, nós vamos agora para o nosso quadro já conhecido, O Povo Responde. Nós fomos às ruas, coletamos a opinião de algumas pessoas sobre o tema do programa de hoje, que é Jesus, e depois conversamos com um especialista na área, nosso pastor Alan George, pastor de jovens e adolescentes lá da Segunda Igreja Batista em Mossoró, e o nosso quadro tá muito legal, tá certo? Essa é a hora de você conferir O Povo Responde. Daqui a pouquinho a gente volta, fica aí com O Povo Responde. Boa noite, eu me chamo Riane Caldas e nós estamos aqui no nosso programa Palavra Viva com o nosso quadro O Povo Responde. E aí você sabe que nós vamos até as ruas e fazemos perguntas ao povo sobre alguns temas referentes ao nosso programa. E depois, aqui nós sempre temos a presença de um nosso convidado, um pastor especialista na Bíblia, que irá nos ajudar à luz da Bíblia, o que a palavra de Deus fala sobre esses temas e essas respostas que as pessoas deram a cada um de nós. E aí hoje nós temos aqui o pastor Alan George de Oliveira Araújo. Ele é o pastor de jovens da nossa igreja, da Segunda Igreja Batista em Mossoró, e também ele é professor no Seminário Batista Potiguar. Ele atua lá no seminário nas áreas de homilética e também Antigo Testamento. Olá, pastor, é um prazer tê-lo aqui conosco. Olá, Riane, é um prazer todo meu estar aqui mais uma vez, participando do programa Palavra Viva, mais especificamente nesse quadro, O Povo Responde. Muito bem, pastor. E falando nesse quadro, o nosso quadro hoje, ele teve basicamente duas perguntas, né? Como vocês sabem, como o senhor também sabe, já participou aqui conosco, nós fazemos algumas perguntas às pessoas. E hoje nós tivemos duas. A primeira é, quem é Jesus para você? E a segunda pergunta é, o que é salvação? O que é que você entende por salvação? E aí, a gente vai agora assistir, tá certo? Para depois o senhor fazer os comentários em cima dessas perguntas. Vamos conferir conosco o que as pessoas falaram? Quem o senhor acha que é Jesus? Jesus ele é um autor de muitas histórias, né? E a Bíblia diz que ele é o Salvador do mundo. E o que o senhor acha de salvação? O que o senhor pensa a respeito disso? Salvação é algo que todos nós precisamos. Isso é, segundo a Bíblia. Para mim, Jesus é o Pai de todos, que criou o céu e a terra. E para mim vai ser o Pai que lá no céu vai cuidar de todos os seus filhos quando todos morrerem. Salvação que eu creio que é aquela pessoa que tem que respeitar um ao outro, tem que crer em Jesus, que um dia quando morrer vai ter a salvação lá no céu com ele, com o Pai eterno. Jesus para mim é a salvação. Ele veio, a missão dele veio aqui para nos salvar, ele se entregou, sofreu por nós. Para mim ele é a salvação. Jesus é um grande homem na vida de muita gente, embora ele já tenha aprendido também com outras filosofias, a gente aprendeu com ele, não foi o método de como perdoar, não cobiçar o que é do próximo. Para ganhar a salvação verdadeira do Espírito, a pessoa tem que fazer o bem sem ver a quem ajudar mesmo, de verdade. Sem pedir nada em troca, nem esperar obrigado, nem... Interessante, né? As respostas que as pessoas deram, pastor. E assim, algumas pessoas falaram o seguinte, que a Bíblia estava sempre relacionando. A Bíblia fala, né? Salvação é algo que a gente precisa, segundo a Bíblia, né? É como se as pessoas não tivessem de fato a consciência de que elas precisam dessa salvação, elas precisam de Jesus. E falaram muito sobre a questão das obras, de fazer pelo mérito, de ser salvo pelo mérito, né? O que é que o senhor pensa sobre isso? Veja só, Riane, é muito interessante essas perguntas e as respostas que ali foram apresentadas.
o povo responde, que eles falaram o seguinte: olha, segundo a Bíblia, e realmente é de acordo com a palavra de Deus que nós entendemos não apenas quem é Jesus, mas o que é salvação. Uma das melhores respostas acerca de quem é Jesus, por exemplo, é quando Jesus chega para os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 16, versículo 16, e ali Jesus pergunta: olha, o que é que o povo anda falando a meu respeito? O que é que o povo diz quem eu sou? E aí começaram a dizer: olha, estão dizendo que o Senhor é Elias, o Senhor é João Batista, o Senhor é um dos profetas do passado. E isso foi demonstrado à opinião pública. Só que Jesus traz agora a responsabilidade e quer saber o que é que os discípulos respondem. E vocês? O que é que vocês me dizem? Quem eu sou? E aí Pedro, Simão Pedro, ele maravilhosamente diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fica muito alegre com essa resposta, porque Jesus diz: olha, Simão, o que revelou a você não foi carne nem sangue, ou seja, não foi de origem humana, mas o que revelou acerca da minha pessoa foi exatamente algo vindo do próprio Deus, é revelação de Deus. E teve um senhor aí que disse: olha, segundo a Bíblia, porque é a palavra de Deus que verdadeiramente vai mostrar quem é Jesus. Teve um rapaz que disse assim: Jesus é a salvação. E já perguntaram: então o que é salvação? Interessante que esse é o significado literal da palavra Jesus. O nome Jesus não foi um nome inventado pelo anjo Gabriel para sugerir a Maria que colocasse no seu filho ali. Não, era um nome muito comum nos tempos de Jesus. É tanto que Jesus era conhecido, para se diferenciar dos demais Jesus, como Jesus de Nazaré. Mas Jesus é um nome que vem lá do Antigo Testamento, do hebraico, que significa Deus é a salvação, o Senhor é a salvação, que é o mesmo nome de Josué, Yoshua, o Senhor é a salvação. E aí Jesus, o próprio nome de Jesus, dá essa ideia: o Senhor é a salvação. A Bíblia diz que ele se fez carne e habitou entre nós, lá em 1 João, lá no Evangelho de João, capítulo 1. O Verbo se fez carne, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. E essa palavra de Deus que se tornou homem, que ganhou ossos, carne, pele, essa pessoa veio de fato a trazer salvação mediante o sacrifício na cruz do Calvário. Interessante que eles disseram muito assim, não é? Se você ama o próximo, se faz boas obras, se você segue o exemplo de Jesus, os ensinamentos, então você tem a salvação. É isso mesmo que a Bíblia diz? Veja bem, Riane, não é isso que a Bíblia diz, né? Isso é o que muita gente acredita. Olha, o que é que preciso para ser salvo? Como foi feita a pergunta aí, olha, você precisa se relacionar bem com as pessoas, você precisa fazer caridade, você precisa fazer boas obras. A Bíblia fala de boas obras como resultado de uma salvação já existente, mas não como um meio de você ser salvo. A palavra de Deus nos diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 9, que pela graça de Deus nós somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Ou seja, a salvação primeiramente, ela parte de Deus, não é do ser humano. Deus é nele que se origina a salvação. Baseado em quê? Dos nossos merecimentos? Não, na graça dele. A graça é quando nós recebemos um favor sem merecermos esse favor. Agora, não é qualquer um que vai receber essa salvação, mas somente por meio da fé em Cristo Jesus. Ele é o único meio, é o único mediador entre Deus e os homens, como nos diz Paulo lá em 1 Timóteo 2,5. O único mediador entre Deus e os homens. Portanto, você quer receber a salvação em Cristo Jesus? É somente pela fé nele que você adquire essa salvação, não é por meio das obras. Muito bem. Assim, eu acredito que Jesus, ele é um símbolo de salvação, porque ele deixou pra gente um exemplo de determinação, um exemplo de vida mesmo. Eu acredito que se a gente seguir o caminho que Jesus ele nos deixou, seria o caminho que mais agradaria a Deus. Porque Deus, ele foi pelo amor de Deus mesmo que ele deu o seu filho para que ele morresse pela gente. Sim, eu acredito que é como a palavra mesmo diz, se da tua boca confessares que Jesus é o Salvador e do teu coração creres, então tu serás salvo. Então Deus ele deixou esse ensinamento pra gente, que se você realmente crer que ele é o seu Salvador
E se você acredita que ele o tirou dentre os mortos, ou seja, se você abandonou sua vida de pecado, você escolheu Jesus como seu Salvador, então tu serás salvo. Para mim, Jesus é o meu Salvador. Nele eu encontrei a verdade e nele meu ser, eu me sinto preenchido, né? Por ter conhecido a verdade, e através dele é que a gente conhece a Deus. Ele é o único caminho e para mim ele é tudo. Então, para você, o que você pensa a respeito de salvação? O que o homem tem que fazer para ser salvo? Eu acho que para ser salvo a gente precisa crer no Filho de Deus, que por ele que foi levar todos os nossos pecados, a sua oferta de ter entregado sua própria vida. Muito bem, muito interessante também, né? A gente perceber as ideias que as pessoas têm, não é? Verdade. Algumas muito próximas ao que a palavra de Deus diz, mas também algumas bem distantes do que realmente a palavra diz. Verdade. É interessante que alguns falaram assim, Jesus, se a gente seguir o caminho que ele deixou, será que é um caminho que ele deixou ou Jesus mesmo é o caminho? Né? Acho que é algo importante da gente pensar. Veja só, Rihanna, muito interessante realmente as respostas dadas pelo povo. Teve um rapaz aí que ele falou, e respondo já as suas perguntas também, Rihanna, mas ele falou sobre quem é Jesus, apresentando como sendo um seguidor de grandes filosofias. Na verdade, Jesus é a própria palavra de Deus feito carne, né? Então ele, o que saiu de sua boca veio do Pai unicamente, né? E assim ele transmitiu às multidões, aos seus discípulos. Esse Jesus, que é o nosso Salvador, verdadeiramente é o nosso Senhor, ele apresenta-se aos seus próprios discípulos como sendo o caminho. Ele diz, olha, um discípulo perguntou, Senhor, mostra-nos o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus ele não apresenta um catálogo com, olha, você tem a opção de vários caminhos a seguir apresentados por Jesus, mas ele diz, olhem para mim, eu sou o caminho, eu sou a única estrada que posso conduzir o ser humano pecador a Deus. No que diz respeito à salvação, é muito importante entendermos a salvação, o porquê dessa salvação. Então, sabe, Jesus ele é o Salvador e ele nos dá a salvação porque ele nos ama, é verdade, mas é porque houve um grande problema lá atrás, chamado pecado. O ser humano, uma vez que abandonou os caminhos do Senhor, uma vez que eles se distanciaram de Deus, porque é isso que o pecado representa, é esse abismo entre o ser humano e Deus. Lá o profeta Isaías diz que todos pecaram e destituídos ficaram da presença. Aliás, perdão, a carta aos Romanos, todos pecaram e destituídos, afastados ficaram da presença gloriosa de Deus. Então mostra que o pecado trouxe esse abismo, esse distanciamento entre o ser humano e Deus, havendo uma grande inimizade entre Deus e os homens. E aí não tinha como levantar um ser humano que pudesse trazer salvação para remediar essa situação. Por quê? Porque é pecador. Por outro lado, estava a ira de Deus. Todos nós já estávamos condenados. Mas o que é que acontece? Deus envia o seu Filho Jesus para reconciliar o ser humano com Deus. Ele envia o seu Filho Jesus para exatamente resgatar o ser humano de uma condição de escravidão do pecado, para pagar um preço. Preço esse que ele não estava devendo coisíssima alguma, mas ele resolve assumir a pagar esse preço. E o mais incrível, Rihanna, é que esse preço foi pago com sangue. A Bíblia nos diz lá em Hebreus que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então a gente pode ver aí, por um lado, a graça de Deus andando de mãos dadas com a justiça de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho. Mas deu o seu Filho para quê? Para pagar o preço de morte e morte de cruz. É muito interessante que a Bíblia fala sobre Jesus e como a gente pode aprender com a Bíblia, não é? Sobre Jesus, só com a Bíblia. É verdade. Que a gente pode aprender sobre essa revelação de Deus que é Cristo, né? Essa palavra de Deus que é Cristo. E a salvação de Deus para nós, que também é Cristo. Muito bem, e para encerrar esse nosso quadro, o que as pessoas precisam ter em mente quando se fala desses dois assuntos, Jesus e salvação? Você poderia nos dizer? Sim, com certeza. Primeiramente sobre Jesus,
que ele é o Filho de Deus, ele é o Salvador, a Bíblia chama Filho do Homem. E Jesus, somente ele, é que é o caminho apresentado para conduzir o homem à sua reconciliação, o homem pecador à sua reconciliação para com Deus. Conta-se uma história rapidinho, Riane, de que um homem em um determinado terreno observava um grande formigueiro e ele começou a investigar todo aquele formigueiro e ele percebeu que era uma grande cidade subterrânea. E ali ele ficou impressionado, mas de repente ele percebeu que uma máquina da prefeitura estaria passando ali, destruindo todo aquele formigueiro. E ele começou a falar com as formigas: olhem, saiam daí porque a sua cidade, o seu formigueiro vai ser destruído. Mas as formigas não conseguiam entendê-lo. E aí, o que foi que ele fez? Ele decidiu se tornar uma formiga para poder comunicar às formigas, para poder salvar aquelas formigas. O Verbo se fez carne, Jesus é Deus que se fez carne e habitou entre nós, natureza humana e divina, para salvar o homem. Agora, essa salvação, como já foi dito aqui, é pela fé na pessoa dele, mediante a fé, por meio da graça do nosso Deus. Como um jovem falou numa das entrevistas, é preciso que se confesse Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Creia que Ele é o Filho de Deus que nos traz a salvação. Não adianta fazermos nada para adquirirmos essa salvação, a não ser depositarmos a nossa fé na pessoa de Jesus. Amém. E aí, pastor, foi um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Igualmente. Conosco. Esperamos contar outras vezes também. E você que está aí, continue com a nossa programação, programa Palavra Viva. E até a próxima semana, se Deus quiser. Então, tchau. Eu quero encorajar você a buscar esse tipo de evento, um lugar onde as pessoas aprendem a palavra de Deus e se submetem à palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Nós também precisamos ter essa consciência de que somos homens e mulheres mortos. Nós já não vivemos mais. Nós estamos crucificados com Cristo. Nós já negamos a nós mesmos. Nós já tomamos a nossa cruz. E nós já estamos o seguindo. Nós não temos mais nada que ver com esse mundo. A nossa esperança e o nosso prazer estão no Senhor. É na sua presença que a gente encontra plenitude de alegria. E é na sua destra que nós encontramos delícias perpetuamente. O mundo, eu posso declarar sem medo de errar, de que o bem eterno que nós fazemos para as pessoas é muito mais importante que o bem passageiro e material e daqui. Ora, não foi Paulo que disse: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles, e que assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aquilo que se vê passa. O pão que a gente dá para o pobre passa. A fome que o pobre sente agora passa. O cuidado que a gente tem para o mundo passa. Nossa cultura se deteriorando é uma coisa terrível, mas passa. Mas o que não se vê nunca vai passar. Vem, revela a vida que é nova, abre os meus olhos agora. Olá, e nós estamos aqui mais uma segunda-feira com o nosso quadro, programa Palavra Viva, e também com o nosso PGM ao vivo, aqui na sua TV, como se estivéssemos na sua sala, compartilhando a Palavra de Deus. E mais uma vez eu estou aqui apresentando o programa.
esse quadro do programa porque o nosso pastor Alaná ainda está viajando, ele está no congresso, participando de um congresso maravilhoso. E nós acreditamos que como ele foi abençoado lá, ele vai vir nos abençoar também aqui na nossa igreja. E hoje nós estamos aqui com os nossos convidados, como é de costume. O nosso irmão Rubem está aqui à minha direita, não é? O nosso pastor Alain George, que também é o pastor de jovens da nossa igreja. Aqui também a Kellyanne, que vocês acompanham e apresenta também conosco o programa e com o Thomas. E temos o nosso irmão Joel. Irmão Joel, que canta, não é? O ministro de música, está aqui conosco também. E hoje a gente também tem uma pequena diferença. Assim como nas casas, né, que nós vamos, além de compartilharmos a palavra, nós louvamos a Deus, nós cantamos, nós vamos hoje cantar e vamos ouvir uma música com o nosso irmão Joel. E ele vai estar participando agora conosco. Perdão e compaixão, todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Aceitas com meus medos, falhas e temores. Enche o meu viver, a minha vida entrego pra seguir seus passos. A ti me rendo. Move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu.
Jesus sobre a morte venceu. E esta luz que nós queremos ver brilhar em cada casa através dos pequenos grupos multiplicadores, a luz de Cristo. E além, pequeno grupo é isso, a gente canta, a gente tem comunhão, a gente ora e a gente compartilha a palavra de Deus. E agora eu queria ler com você o versículo de hoje, João capítulo 14, versículo 6. Está aí na tela. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Muito bem, diante desse versículo, como é de costume, a gente vai fazer algumas perguntas para a gente poder pensar um pouco mais, se aprofundar nas reflexões que esse versículo traz. E a primeira pergunta de hoje é: o que Jesus quis dizer com eu sou o caminho? Esse texto, se a gente voltar aos programas passados, a gente vai ver que houve uma sequência para que nós chegássemos até aqui. E é interessante que ele se denomina aí como o caminho. Ele não é um dos caminhos. Então ele é o único caminho. Quando ele diz ele está se colocando como singular, como o único caminho que pode levar a Deus. E alguém pode perguntar: e que caminho é esse? Que um caminho leva a algum lugar. Que caminho é esse? Como eu falei agora há pouco, se nós voltarmos aqui aos programas passados, nós vamos perceber que o homem, ele separou-se de Deus, ele perdeu a comunhão com Deus por causa do pecado. E ele perdeu esse caminho de comunhão que ele tinha com o Pai. E Deus planejou todo esse plano de salvação, que foi enviando Jesus para morrer na cruz, para nos dar novamente esta comunhão com Ele. E aí, daí ele se coloca como o caminho. Por isso que ele se coloca como o único caminho de acesso ao Pai. Porque nós precisamos de chegar ao Pai e só podemos chegar através de Jesus Cristo. Por isso que Ele é o caminho para isso. Interessante, Rubinho, que o artigo aí não é indefinido, mas é definido. É o único caminho. Muito bem. E a pergunta 2, por que ele disse, eu sou a verdade? Interessante. Jesus, ele, em outra passagem diz, conhecereis a verdade. Né? Está escrito na Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade é Jesus. A verdade, muitas pessoas estão criando algumas coisas para se satisfazer emocionalmente, mas a verdade, também volta o artigo definido, a verdade, não existe uma verdade. Então Jesus é a verdade, baseado também na verdade que vos libertará. Jesus é a verdade. Muito bem. É que ele se coloca aí como a própria verdade, sim, né? Como o dono da verdade, e é o que realmente ele é. A verdade absoluta, a verdade, né? Absoluta. Não importa quantas verdades, entre aspas, são criadas por aí. Muita gente diz, eu acredito em algo, você acredita em outro, vamos relativizar e etc. Mas a palavra é muito clara, a palavra trata da verdade, é a única verdade. Considerando que outras não são, já que é o artigo definido, né? Ou seja, não importa o tempo que passe, não importa como a cultura desenvolva ou não desenvolva, só haverá uma verdade, só haverá um caminho, Cristo. Muito bem. E a terceira questão diz, o que significa então, eu sou a vida? Quando a gente vê a palavra vida, a gente lembra logo, porque Jesus, a gente se pergunta por que Jesus falou que Ele é a vida. Ele falou disso porque nós estávamos completamente mortos sem Ele. Nós somos mortos nos nossos delitos e pecados, como um versículo que a gente até citou no PGM passado, né? Isso, no retrasado, aliás. Porque sem Ele, vivendo à mercê do pecado, como o Rubinho mesmo falou, nós somos completamente mortos e não podemos, e somos condenados por causa disso, porque o salário do pecado é a morte e o dom gratuito de Deus é a vida eterna, essa vida que Ele mesmo proporciona e que Ele mesmo é. Interessante também que quando ele estava conversando com uma das irmãs de Lázaro, na ressurreição de Lázaro, ele se apresentou como eu sou a ressurreição e a vida. E ele deu duas ideias aí, de que ele iria trazer de volta a vida física de Lázaro, como também ele é a garantia de vida eterna, quem crê nele. Exatamente, que a gente estava
morto, como o Keliane colocou, como a palavra diz, mortos nos nossos pecados, delitos. Para o homem, a única sentença era a morte, né? Mas agora, através de Cristo, ele diz, eu sou a vida, sou eu quem posso lhe tirar dessa morte, lhe ressuscitar dessa morte espiritual, lhe dar a vida eterna. Mais uma vez ele volta a afirmar, eu sou, né? Isso, eu sou. Eu sou, aparece mais uma vez, eu sou o caminho, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão. Ele começa com eu sou, mais uma vez entrando aí em cena. Dá a ideia de concentração, né, nele, porque a palavra diz que ele é o próprio Deus, a plenitude divina habita nele, né? Então, quando ele vai puxando, ele está dizendo que, olha, aquilo que a gente falou no programa passado também, que Deus preparou a solução ao longo da história. E quando Jesus vai dizendo esse eu sou, ele está só afirmando que aquilo que Deus havia preparado, na verdade, é ele. Eu quero só chamar a atenção aqui para um ponto interessante, que o apóstolo Paulo diz que se nós acharmos que a nossa vida se resume apenas aqui na Terra, nós somos os mais miseráveis possíveis. Verdade. E essa vida que Jesus está falando aqui nesse texto não é uma vida aqui terrena, não é essa vida passageira, mas é uma vida que nos conduz à eternidade, é uma vida eterna. E como ele mesmo se coloca no texto, ele é essa vida. É interessante também que o judeu, ele não usava essa expressão eu sou. Ele não diz eu sou para se referir a ele, porque essa expressão era usada só por Deus, quando Deus falou eu sou. E aí Jesus chega e diz eu sou. E aí demonstra justamente o que nós também vimos através do quadro O Povo Responde, essa natureza divina de Jesus. Ele era Deus e ele era homem também. E a quarta questão, por que Jesus diz ninguém vem ao Pai, ao invés de dizer ninguém vai, não é? Ele poderia dizer ninguém vai ao Pai, mas ele disse ninguém vem. Por quê? É interessante, Riane, que eu já ouvi muitas pessoas recitarem esse versículo dizendo que ninguém vai ao Pai. Mas na verdade ele traz para si com a acessibilidade ao Pai. Ninguém vem ao Pai. Nessa mesma passagem de João capítulo 14, um dos discípulos de Jesus, que não é Tomé, Tomé vai perguntar que caminho. Mas tem um dos discípulos de Jesus que diz assim, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele, na verdade, diz, olha, estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem. Ou seja, quem vê a mim vê o Pai. Então, Jesus é a personificação do caminho, Jesus é a personificação da verdade, Jesus é a personificação da vida. E ele está dizendo, olha, eu sou a personificação do próprio Deus. Não que Deus Pai e Deus Filho sejam uma só pessoa. Não, são pessoas diferentes, mas há um só Deus. Jesus disse, olha, tudo que eu tenho falado para vocês até agora não foi de mim mesmo, mas foi do Pai que me enviou, do Pai que me falou. Então, ele como acessibilidade, como uma porta que conduz ao Pai. É verdade, E, por pastor, isso mesmo. Uma coisa importante aí é que a gente percebe que isso faz parte do plano de Deus. Verdade. Ou seja, ninguém vem ao Pai. Por que ele disse ninguém vem e ninguém vai? Porque existia um plano que Deus projetou e executou através da vinda de Jesus Cristo. E para você ir tem que ser por intermédio dele. Passar por ele. Tem que passar por ele. Então é por isso que ninguém vem se não for por mim. Porque diretamente eu não posso ir sem usar o caminho que é Jesus Cristo. A Bíblia diz que ele é o único intermediador entre Deus e os homens. Que não adianta a gente pensar que nós podemos, por outras formas, alcançar, como a gente viu também no quadro O Povo Responde, né? Que não adianta a gente pensar em outras formas de alcançar ou ir atrás de outras pessoas que às vezes são idolatradas e etc. Só ele é o intermediador. E a pipoca? Vamos para o pipoca, que é a forma da gente internalizar ainda mais, não é? Com esse acróstico. Pipoca. O primeiro P de pipoca é aí, pecado a ser evitado. Que pecado a gente pode ver aqui que tem que ser evitado? O não ir. O não ir até... Ou seguir outro caminho que não seja. É você não enxergar essa verdade. Não enxergar a verdade. É você não olhar para ela e ver como o caminho, a verdade e a vida que Jesus se apresenta aí. Isso é um pecado. Assim, achar que existem outros, né? Que todo caminho leva até Deus. Permanecer no caminho de morte, né? Que é esse distanciamento de Deus. Exato.
E o indivíduo, que é o I do Pipoca, indivíduo é exemplo a ser seguido. O bom é que essa semana tá bem fácil o ir, porque disse-lhe Jesus, né? Ele mesmo indica o que é para ser feito. Eu sou o caminho, cara, siga esse caminho. Siga, ele é a verdade e a vida, né? Isso. Então ele mesmo indica, então tá bem fácil da gente observar. Seguir esse... Perfeito. É o exemplo perfeito, pronto. Jesus. É como aquele vídeo que a gente viu em um dos intervalos, que fala que ele é a verdade, a perfeição máxima, enquanto tudo ao longo da história foi só uma sombra do que ele deveria ser, ele é a imagem perfeita. Isso, a promessa a abraçar. Vida eterna. Vida eterna. Esse é um dos versículos maravilhosos, onde a gente encontra essa promessa, né, dessa graça de Deus, da vida eterna, desse acesso ao Pai, de estar junto ao Pai, de ir até o Pai por Jesus. Muito bem, a promessa linda. Obra a fazer. O que a gente faz diante desse versículo? Olha, é interessante que deve-se ter um pouco de cuidado. Enquanto obra pessoal, para eu garantir essa vida eterna, eu não posso fazer nada por mim mesmo. No entanto, a Bíblia dá uma margem de que eu preciso crer. Então, crer é exatamente a obra máxima. Foi muito interessante o que o pastor falou, porque quando a gente ouve a palavra obra, a gente já começa a puxar para nós mesmos algo que a gente possa fazer para conquistar algo, mas não, a palavra de Deus fala que Deus nos alcançou tendo Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores, ou seja, Ele que nos buscou e através dele é que nós cremos, porque um dia Ele veio, é que nós podemos crer nele e desta forma ter a vida eterna, somente mediante a fé e não por algo que a gente possa se vangloriar. Isso, então todo esse conhecimento aqui que nós tivemos, né? Através dessas respostas que demos, é o conhecimento a ser adquirido. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E você só chegará ao Pai se for por ele. E a aplicação para a minha vida é, senão, eu tenho que me entregar, eu tenho que crer para ter esse acesso ao Pai. E segui-lo. E assim a gente vai encerrando o nosso PGM de hoje, nosso PGM ao vivo, lembrando a você da enquete que nós também estamos encerrando, né? Agora, a pergunta é: quem foi que disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, tá? E você vai ligar pra gente, você também poderá lá no Facebook, hashtag... Palavra Viva CBM. Palavra, obrigada, Kelene. Palavra Viva CBM, faz a sua participação. E no próximo bloco, então, nós teremos um sorteio. Não sai daí, quem sabe você é sorteado hoje. Fique conosco, Deus te abençoe. O Ministério Jovem é importante para mim porque ele me proporciona a possibilidade de caminhar com pessoas na minha faixa etária e que compartilham e que passam pelas situações que eu passo também. O Ministério Jovem ele proporciona um momento de comunhão, tendo em vista o aprofundamento na Palavra de Deus. É através dele que nós podemos exercitar misericórdia, perdão, amar uns aos outros, assim como o Senhor Jesus nos ensinou a amar. Então, nós praticamos o amor e o ensino do Senhor Jesus que nós aprendemos aqui no Sábado à Noite, uns com os outros. Por isso é importante que você venha, para crescer junto conosco e buscar mais agradar a Deus e fazer a vontade daquele que nos salvou.
Senhor, pra ver se alguém que entenda, se há quem busque a ti. Mas não há um sequer. Olá, nosso programa está chegando ao fim e está chegando ao fim com um momento que a gente esperou por um mês, que é justamente o nosso sorteio. Essa aqui é Lídia, garota interatividade, e a gente vai fazer o sorteio já já. Eu só gostaria que ficasse na sua mente, no seu coração, tudo que foi falado aqui hoje, que você tivesse de fato aprendido um pouco sobre Jesus. E você o quê? Buscasse esse Jesus, entendendo que só Ele a gente pode ter a vida eterna. A Bíblia fala que o que adianta ganhar o mundo e perder a alma. Só Ele pode restaurar a sua vida, pode trazer você de volta à vida. Não simplesmente mudar ela, mas trazer você de volta à vida. Então, procure esse encontro pessoal com Cristo através da palavra de Deus. E agora chegou o nosso momento mais esperado do mês. Todo dia todo mundo perguntava se o sorteio é hoje, o sorteio é hoje. Não, calma, gente, o sorteio era no dia 14 de março, né? E cá estamos nós para fazer o sorteio. Queremos dizer que você que participou de todas as enquetes durante o mês tem seu nome em todas as enquetes durante o mês. Então você que participou quatro vezes, tem 4 vezes o seu nome dentro dessa caixinha. Então assim, a gente deseja, agradece de coração, primeiramente a vocês que interagiram conosco, com o nosso programa, que é de imensa importância, né? Que você interaja conosco pra gente ter esse feedback de quantas pessoas estão, a opinião de vocês, o que vocês acham do programa e também das respostas, né? Pra gente ter uma noção se o nosso programa tá, de fato, respondendo as perguntas que faz, né? A opinião do povo. Então vamos lá sortear. Mexer esse negócio aqui. Tem nenhuma música de tambor aí, gente. Vai, você lê porque, sei lá, eu sou cega. Essa pessoa, ela participou de todas as enquetes. Não de todas, mas da maioria das enquetes. Então é aquela coisa. Participou de todas as enquetes. Quanto mais participou, mais chance tem de ganhar. E quem ganhou foi nossa querida irmã Hanna, da CBM, filha da irmã Vilma. Hanna, que Deus te abençoe. Você ganhou o livro e ganhou a Bíblia com oferecimento da Logos Informática. Hanna, que Deus te abençoe, abençoe você, abençoe a sua família, que você continue a participar do nosso programa. É isso aí, muito obrigada você que esteve conosco. Hanna, entre em contato conosco para você pegar seus prêmios. E nós queríamos agradecer de coração para você que ficou até o final também nos assistindo. E eu quero que você saiba que próxima semana, segunda-feira, às 6 horas da noite, estaremos de volta aqui com o programa Palavra Viva. É isso aí, até mais. Até mais, Deus te abençoe.